Oxalá é o orixá natural da fé, e seu campo de atuação preferencial é a religiosidade dos seres, aos quais ele envia o tempo todo suas vibrações estimuladoras da fé individual e suas irradiações geradoras de sentimentos de religiosidade. Fé, eis o que melhor define o orixá Oxalá. Sim, amados irmãos na fé em Oxalá, o nosso Pai amado na Umbanda é o orixá irradiador da fé em nível planetário e multidimensional. Oxalá é sinônimo de fé. Ele é o orixá da fé, que assentado na coroa divina, irradia a fé em todos os sentidos e a todos os seres. Comentar Oxalá é desnecessário porque ele é a própria Umbanda. O orixá Oxalá é o irradiador da fé a nível planetário e multidimensional. É sinônimo de fé. Oxalá é o trono natural da fé, e o seu campo de atuação preferencial é a religiosidade dos seres, aos quais ele envia o tempo todo suas vibrações estimuladoras da fé individual e suas irradiações geradoras de sentimentos de religiosidade. O nosso amado Pai da Umbanda é o orixá irradiador da fé a nível planetário e multidimensional. Oxalá é sinônimo de fé. Ele é o trono da fé que, assentado na coroa divina, irradia a sua fé em todos os sentidos, pois é um orixá universal. As qualidades do orixá Oxalá são todas elas mistérios da fé, pois ele é o trono divino natural e irradiador da fé. Nada ou ninguém deixa de ser alcançado por suas irradiações estimuladoras da fé e da religiosidade. Seu alcance ultrapassa o culto dos orixás, pois é a religiosidade comum em todos os seres pensantes. Jesus Cristo é um trono da fé de nível intermediário dentro da hierarquia de Oxalá, e o mesmo acontece com Buda e outras divindades manifestadoras da fé, pois muitos tronos intermediários já se humanizaram para falar aos homens como homens e melhor estimularem a fé em Deus. Todas as divindades irradiam a fé, mas os tronos da hierarquia de Oxalá são mistérios da fé e irradiam-na o tempo todo. Os atributos de Oxalá são cristalinos, pois é por meio da essência cristalina que suas irradiações nos chegam, imantando-nos e despertando em nosso íntimo os virtuosos sentimentos de fé. Saibam que a essência cristalina, irradiada pelo divino trono essencial da fé, é neutra quando irradiada. Mas como tudo se polariza em dois tipos de magnetismos, então o polo positivo e irradiante é Oxalá, e o polo negativo e absorvente é Oyá-tempo. Oxalá irradia fé o tempo todo, e Oyá absorve as irradiações religiosas desordenadas vibradas pelos religiosos desequilibrados. Ela se contrapõe a ele porque o campo de atuação dela é absorver os excessos religiosos vibrados pelos seres que se excedem nos domínios da fé. Já Oxalá irradia a fé e estimula a religiosidade o tempo todo. As atribuições de Oxalá são as de não deixar um só ser sem o amparo religioso nos mistérios da fé, mas nem sempre o ser absorve suas irradiações quando está com a mente voltada para o materialismo desenfreado dos espíritos encarnados. É uma pena que assim seja, porque os próprios seres que se afastam da luminosa e cristalina irradiação do divino orixá Oxalá e entram nos gélidos domínios da divina Oyá-tempo, a senhora do tempo, e dos recuns negativados nos polos da fé. Oxalá forma em sua irradiação muitas hierarquias intermediárias, uma irradiante positiva multicolorida e outra absorvente negativa monocromática. As hierarquias de Oxalá são formadas por seres naturais descontraídos, profundamente religiosos, calorosos e amorosíssimos. Todo ser que prega a fé com um sentimento puro de amor a Deus e a vivência com virtuosismo está sob a irradiação de Oxalá. Todo ser que faz da prática da caridade religiosa um ato de fé em Deus é também amparado por Oxalá em sua irradiação abrasadora. As qualidades de Pai Oxalá são todas elas mistérios da fé. Nada nem ninguém deixa de ser alcançado por suas irradiações estimuladoras da fé. Esse alcance ultrapassa o culto dos orixás, pois a religiosidade é comum a todos os seres pensantes. A fé é uma qualidade divina, pois tudo que tem de ter por princípio a fé em Deus e na sua divindade criadora geradora. Oxalá é luz, vida e fé. Oyá, nossa amada Mãe Oyá. Oyá é o orixá do tempo.
ordenadora do caos. O tempo é a chave do mistério da fé, regido pela nossa mãe. A eternidade do tempo e na infinitude de Deus que todas as evoluções acontecem. Oiá, tempo, um polo magnético vibratório e energético, oposto ao do Orixá Oxalá. E ambos reagem na linha da fé, dentro das irradiações divinas do nosso divino Criador. O campo de atuação de nossa mãe Oiá, tempo, é o da fé. E isso flui na religiosidade dos seres, de forma contínua. Confundidas muitas vezes com nossa mãe Ansã, descrevem ela como uma divindade, surgindo de Oiá Tempo em Ansã, senhora do tempo, dos raios e das tempestades. Mas não é assim que deve ser chamada. Enquanto nossa mãe, Oiá Tempo, atua na religiosidade dos seres, nossa amada mãe Ansã atua na ordenação, aplicando a lei em um campo mais amplo, porque envolve os sentidos que direcionam os seres para uma evolução, conduzindo para o sentido da fé. Oiá Tempo é a regente cósmica da linha da fé. E tempo é o vazio cósmico que são retidos todos os espíritos que atentam contra os princípios divinos. Tempo, eis as qualidades, atributos e atribuições negativas de Oiá Tempo, de que tanto falamos e alertamos os supostos pais ou magos negros que recorrem ao tempo para prejudicar seus semelhantes. Tempo os aguarda e os colherá. Oiá Tempo é o orixá regente do polo negativo da linha da fé, que é a primeira das 7 linhas de Umbanda, e com Oxalá, assentada em seu polo positivo, dá sustentação a todas as manifestações da fé. Oiá Tempo, ativando ou paralisando a qualidade religiosa dos seres movidos pelos sentimentos de fé. Suas irradiações espiraladas são alternadas e direcionadas, só alcançando os seres apatizados ou emocionados, esgotando o emocional dos seres que estão vibrando sentimentos religiosos desequilibrados. As hierarquias de Oiá são formadas por seres naturais, circunspectos, glacialmente religiosos e muito respeitosos, não admitindo arroubos de espécie alguma à volta deles. Oiá é muito temida, pois é a própria frieza de Deus para com seus filhos desvirtuados que deturpam sua qualidade divina, a fé. E a partir de seus vícios e desequilíbrios, ludibriam a boa fé de seus semelhantes. Tempo é a cronologia divina, é o meio onde tudo se realiza, pois nada fica fora dele. É a espiral sem fim que gira em duplo sentido em um de seus atributos. É a lei do karma. O giro no sentido horário cria uma ação positiva e ordenadora. O giro no sentido anti-horário é esgotador, divisor, desmagnetizador. Na Umbanda, Oiá atua religiosamente na vida de seus fiéis e sempre gira para a direita, ordenando sua religiosidade. Mãe Oiá é absorvente, enquanto o Pai Oxalá é irradiante. Ela alimenta a alma de seus filhos
com a sua dense cósmica irradiação de fé e nutre-se com as vibrações de religiosidade que eles lhe devolvem, sempre que estão trilhando o caminho reto da fé, pelo amor e pela justiça divina. Mãe Oiá é o rigor divino para com os filhos que voltaram as costas para o nosso amado Pai Olorum.